Salve pessoal, tudo bem? Falando sobre figuras de linguagem, na verdade é apenas um resumo, né, bem prático, bem simples, sobre aquelas principais figuras que a gente precisa se atentar. Queria que vocês se lembrassem comigo sobre algumas que a gente já tem conversado em outros momentos de aula, né? A primeira delas seria a paronomásia, que é aquela figura de linguagem que envolve palavras com sons semelhantes, né, do tipo cinto com C, ou cinto com S, sombra e sobra, são mais ou menos parecidas, né? Há um detalhe de grafia, ou um detalhe mínimo de som que de repente vai diferenciar uma da outra. Tem a onomatopeia, né, que seria uma palavra inventada para simbolizar um som do tipo cabrum, para lembrar o som de um trovão ou algo do tipo. Hipérbole, que seria o exagero de ideias, né? Já falei 1 milhão de vezes que quero silêncio. Eu não falei 1 milhão de vezes, né? Tô morrendo de fome. Eu não tenho cara de quem tá morrendo de fome, né? Posso ser feio do jeito que for, mas é um exagero nesse caso, né? A metáfora, quando você associa elementos, né, do tipo, sou uma nuvem passageira. Aí você está se assemelhando a uma nuvem que passa, né, por algum motivo de tristeza, solidão, de fugacidade, pensativo, de reflexão, algo do tipo. A metonímia é quando você troca uma palavra por outra, do tipo, eu bebi uma garrafa de suco, né? Você não bebeu a garrafa, né, o recipiente, você bebeu o líquido, né, o refrigerante, algo assim. Preciso de um teto. Eu não quero só um teto, né? Eu quero uma casa com parede e tudo, né? Não é só o teto. A sinestesia, que é quando você mistura os sentidos, do tipo, sentir um cheiro doce e gostoso daquele perfume, né? E você misturou olfato, paladar, né? Quando você mistura os sentidos, a gente chama isso de sinestesia. Antítese, que seriam opostos que fazem sentido. Por exemplo, dia e noite. É possível, né? A depender da passagem do tempo, você amanhece, trabalha e adormece à noite. Dia e noite são opostos que fazem sentido. Ou, por exemplo, naquele jardim havia flores vivas e mortas. É possível. De repente, algumas foram regadas, outras não, umas estavam na sombra e por isso morreram, outras precisavam de sombra e por isso estão de uma outra maneira, quer dizer, a antítese são palavras opostas, mas que de uma certa maneira, né, fazem sentido. O paradoxo não é o contrário. No paradoxo, esses opostos, eles não podem coexistir, né? Quando você de repente fala, por exemplo, o mundo passou parado ao meu redor. Por exemplo, não é possível, né? Passar parado, né? O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Não é possível, né? Aí são opostos que não podem coexistir, né? E por fim, nesse resumo, temos a ironia, né? Que seria uma espécie de crítica sutil, né? Quando você fala para alguém que não é educado, nossa, como você é gentil, você está sendo, na verdade, irônico. Então, esse foi só um resuminho sobre essas figuras de linguagem. Voltamos a esse assunto num próximo momento. Um grande abraço, valeu!